Agora, outro ponto importante, outro grupo de doença importante, são os quadros de celulite bacteriana. Então, nas celulites bacterianas, eu falei para vocês que elas são infecções mais agressivas. Então, como que eu vou definir clinicamente a celulite bacteriana do doente? Aí vem um ponto importante. Eu, até há pouco tempo atrás, pessoal, eu publiquei, acho que em stories para vocês, um artigo bem interessante, uma meta-análise sobre falhas diagnósticas na celulite bacteriana. E é interessante o artigo, foi uma meta-análise, um estudo, acho que foi europeu, se eu não estiver enganado. Ele mostrava que nós errávamos clinicamente quando a gente internava o paciente com celulite bacteriana, suspeita de celulite bacteriana, nós errávamos o diagnóstico em 40% das vezes, 39%, 40%. 40% das vezes a gente colocava o doente para dentro do hospital e não era celulite bacteriana. E muitas vezes, desses 40% que a gente errava o diagnóstico, nem bacteriana era, infecção bacteriana era. Então, assim, então, no final da história, eram pacientes que estavam tomando antibióticos sem necessidade, muitas vezes, deu o diagnóstico, assim por diante. E aí, perdendo a oportunidade, às vezes, de tratar uma doença específica dele. E aqui misturava muito, por exemplo, doenças como a própria erisipela, por exemplo. Erisipela, às vezes, as pessoas podem se confundir, os colegas nossos podem se, algum colega ou outro pode se confundir com celulite. Doenças não infecciosas como trombose venosa profunda, faz muitas vezes membros inferiores aumento de volume, pode mudar a cor da pele, isso confunde o colega, pode até te confundir às vezes, você pode ter passado por isso já também, e achar que seja uma celulite. E às vezes doenças cutâneas mesmo, tipo eczema, que agudiza, né? Lesões cutâneas que não são de causas bacterianas, muitas vezes, e pode fazer com que você se confunda com celulite. Às vezes, paniculite, como eu falei para vocês, várias paniculites, elas não são bacterianas infecciosas. São inflamatórias, são de outras causas. Então, e a gente pode ter, às vezes, paniculite se manifestando de maneira aguda, uma atividade aguda, inflamatória, e o paciente ser internado pensando que seja uma celulite. Porque quando eu falo celulite bacteriana, eu estou falando de uma doença invasiva que compromete o tegumento de maneira mais importante, né? Então, quando eu tenho paniculite de causa inflamatória, tem um componente um pouco diferente. E nas celulites, o que acontece aqui? Nas celulites, nós temos que tomar um certo cuidado, porque aqui a frequência de streptococcus ela já começa a diminuir. Então, você tem ainda streptococcus como causador, mas o Staphylococcus aureus já ganha um número maior de pacientes, e aqui começa a aparecer alguns outros agentes. Começa a ter bactérias anaeróbicas e bacilos gram-negativos. A gente começa a ter um painel de flora bacteriana diferente do que eles esperam. E aí te obriga a pensar um pouco diferente. As celulites, quando elas são mais invasivas, também vem do contexto clínico do paciente, quando o paciente tem condição clínica melhor ou pior, tem comorbidade, a gente precisa analisar isso para ver se for um doente que você vai lidar de maneira mais agressiva ou não. Porque quando eu tenho uma celulite bacteriana e seja muito inflamativa, esteja fazendo necrose, por exemplo, fazendo lesão tegumentar, abrindo úlceras, né? Esses doentes, você precisa fazer cobertura de maneira mais ampla. Então, você é obrigado a tratar cocos gram-positivo, que estou falando de streptococcus e staphylococcus aureus, e você é obrigado a tratar anaeróbios, muitas vezes. Às vezes você já tem odor fétido no local, já pode te ajudar, porque o odor fétido é uma característica das infecções anaeróbicas, isso pode te ajudar. Alguns doentes, principalmente pacientes diabéticos, que fazem necrose com mais frequência, né, por uma questão mais neuropática e de vasculopatia periférica, e os bacilos gram-negativos. Então, eu vou ter que fazer uma cobertura mais ampla. Então, as celulites, principalmente mais agressivas, com pacientes com comorbidade, você é obrigado a fazer uma cobertura maior. E você vai ter que tratar com antibióticos que cubram gram-positivos, cocos gram-positivos. E aqui vale a pena salientar o seguinte: nesse grupo de tratamento, nós começamos a ter uma certa preocupação com os Staphylococcus aureus, que são resistentes às primeiras drogas de escolha, que é a oxacilina. Não preciso falar oxacilina porque é o padrão de tratamento de Staphylococcus aureus resistente à penicilina. Só que esses Staphylococcus aureus, que podem ser resistentes à oxacilina, eles vão ser sensíveis apenas à vancomicina, tecoplamina, linezolida, daptomicina. Então, vai ser um outro grupo de drogas que você vai ter que utilizar. E em quem eu vou utilizar isso? Aí vem uma questão importante. Então, se eu tenho celulite bacteriana infiltrando o membro superior, membro inferior, abdômen, então, o que seja, você sabe que é uma celulite, porque não é erisipela, não está com a borda bem delimitada, está infiltrando, já tem necrose, já tem área necrótica.
Então, esse doente, você tem que fazer a cobertura mais ampla, e aqui também vale a ampliação da cobertura dos gram-positivos, porque o que acontece? Às vezes, você tem infecção por Staphylococcus aureus resistente à oxacina nesses doentes, e a gente não cobre, e a evolução pode ser meio dramática às vezes, então pode ser muito grave, principalmente em doentes com comorbidades severas, transplantado, diabético, de uma forma já com lesões de órgão-alvo importante, né, como vascular, neuropática, né? Então, você é obrigado a começar com o esquema com glicopeptídeo, por exemplo, vancomicina, que é o glicopeptídeo de escolha para a gente. Aí tem outros detalhes da discussão, mas seria importante isso. E a vancomicina, ela vai cobrir bem os gram-positivos de maneira geral. Então, vai cobrir Streptococcus de maneira geral, Staphylococcus aureus resistente à ampicilina e assim por diante. E aí você tem que fazer uma cobertura para anaeróbio, que a vancomicina já vai estar ajudando, isso te ajuda muito, porque ela vai te cobrir todos os anaeróbios de maneira geral. E você tem que fazer uma cobertura para gram-negativo. E aí, para gram-negativo, aí você vai ter que pensar com calma. Por quê? Porque você tem que pensar assim, se eu tenho gram-negativos, que são como interbacteriáceas, gram-negativos, bacilos gram-negativos de flora digestiva, né, intestinal, você vai ter Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus Enterobacter coagula. Essas bactérias respondem, por exemplo, a certas coisas de terceira geração, por exemplo, respondem a quinolonas, muitas delas. Então, assim, você começa a ter um arsenal mais específico. Mas aqui tem que lembrar que você tem alguns gram-negativos problemáticos, como é o caso da Pseudomonas aeruginosa. E, às vezes, um doente como esse, um doente com comorbidade, que já foi internado outras vezes, teve estadia em UTI, usou esquema de antibiótico de amplo espectro há pouco tempo, um mês, 2 meses, você tem que tomar cuidado, porque ele pode estar colonizado com cefalia mais resistente. Não só por Staphylococcus aureus oxa resistente, como com Pseudomonas aeruginosa também. E aí você tem que abrir mão de drogas que têm atividade anti-pseudomonas. E aqui você vai ter um grupo seleto de drogas. Aqui nós vamos falar sobre a ceftriaxona, a ceftriaxona, que é o cefalosporin de terceira geração anti-pseudomonas, que tem usado muito menos, já usamos muito no passado, hoje tem usado muito pouco. Nós temos o grupo da piperacilina tazobactam, que a piperacilina é uma penicilina anti-pseudomonas, associada ao tazobactam, que é um antibiótico inibidor de beta-lactamase potente. Então, esse tipo de droga a gente mais utiliza hoje para tratar pseudomonas que não produzem beta-lactamase de espectro expandido, né? Então, pseudomonas são ainda sensíveis à tazobactam, pode até produzir beta-lactamase, mas não beta-lactamase de espectro expandido. É claro isso? A beta-lactamase que elas produzem bloqueia os beta-lactâmicos, mas ainda é possível você usar a tazobactam. E você vai ter outro grupo de drogas, são os carbapenêmicos, que são o quê? São os grupos do imipenem cilastatina, protienão, nome comercial, o meropenem, e aqui não dá para usar ertapenem. O ertapenem é um carbapenêmico, mas ele não tem boa eficácia para as bactérias não fermentadoras, Pseudomonas e Acinetobacter. Então, quando eu falo de carbapenêmicos para Pseudomonas e Acinetobacter, eu tenho que falar sobre imipenem e sobre meropenem. Em nosso meio, nós usamos muito mais o meropenem por ser um pouco mais seguro do que o imipenem, do ponto de vista de efeitos colaterais.